Glória a Deus por esse dia, né? Um dia maravilhoso que Deus nos deu, de estarmos com vida, né? Na presença dele, nesse lugar. Pedir para o nosso irmão Renato fazer uma oração para estar dando início. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua presença, agradecer por ter que ser sustentado, guardado, livrado. Eu vejo encontro, Senhor, aos nossos corações esta manhã, que você possa abrir o nosso entendimento, revelar a tua palavra, Pai. Fala conosco nesta manhã, usa o teu servo, Senhor, para ministrar a tua palavra, nos ensinar, Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas. Estudo hoje sobre o que eu... Lucas 8, versículo 26. Como é que está no título de vocês aí? A libertação de um endemoniado. A cura do endemoniado. Os irmãos podem se sentar. Gadareno. De Gadara, né? Ele era da região de Gadara. Deus cura homem de dominado. O senhor está como? Jesus cura o homem dominado pelo espírito mau. Espírito mau, né? Espírito maligno, demônios. Então a gente vai estar meditando nesse texto, né? Aprendendo junto, né? Os irmãos podem fazer perguntas, né, Luciano? Pergunta é importante, né? Para a gente estar meditando na palavra do Senhor. Quem pode ler para a gente? Zaparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galiléia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa. Alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenará ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e vigiado por guardas, arrebentavam as cadeias e os grilhões, e era impedido
para lugares isolados. Jesus lhe inquiriu, qual é o teu nome? Ao que ele explicou, Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploravam que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos, e Jesus constituiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos. E Amanda jogou-se, precipício abaixo em direção ao grande lago. E todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que acontecerá, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram aprovados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como foram libertos aquele homem dos muitos demônios que haviam tomado. Tudo isso aí, né? Amém. Você leu até o 30 aí? Sim. Então, essa é uma história que a Bíblia nos relata que Jesus, ele libertou aquele homem, né? Estava possesso de demônios. Aquele homem estava perdido. Todos conhecem essa história? Já ouviram essa palavra? Aquele homem estava perdido e Jesus, ele chega e alcança aquele homem. A missão que Jesus foi fazer no versículo de número 26, do outro lado, né, do Mar da Galileia, foi alcançar, transformar e enviar aquele homem. Jesus, ele alcançou o homem que estava perdido, ele transformou a vida daquele homem, e depois nós vamos ver que ele enviou ele. Ele foi enviado. Jesus fez daquele homem um missionário. Jesus fez daquele homem uma testemunha viva do que ele pode fazer na minha, na sua vida. Um homem perdido, endemoniado, a palavra de Deus, a qual o nosso irmão leu, disse que aquele homem, quando prendia ele, ele quebrava as cadeias, versículo 29, porque os demônios, que eram muitos, a legião, né, de demônios, estava possuindo a vida daquele homem. E Jesus, ele libertou ele. Jesus, ele tem um encontro conosco, ele nos alcança, ele nos transforma e nos envia. Glória a Deus. Então, esse aí é para nós refletirmos hoje
qual etapa que eu estou vivendo, né? Qual etapa que eu estou vivendo? Jesus, ele faz de nós um missionário assim como fez na vida do nosso irmão aqui, ó, o Bruno. A gente trouxe o Bruno hoje para edificar a fé de vocês. Porque ele está fazendo a obra ali no Parque Três Marias, junto com o pastor Eduardo. E ele estava também, assim como eu, saí de uma casa de recuperação. Jesus me libertou, transformou minha vida. Deus. Transformou a vida dele. Ele mora 200 metros da casa do outro Bruno que estava internado aqui, no Três Marias. Do Botosse? Não, do Bruno que estava aqui. Do Bruninho. Mora pertinho. 200 metros da casa do Bruninho, no mesmo lugar ali, ó. E nós fizemos um culto ao ar livre no sábado. Ele testemunhou, né? Teve uma oportunidade no culto, na quadra ali, ó, do lado. Onde, na rua de sua casa, né, Arão? E ele falou, ó, eu ficava ali junto com aqueles meninos e tal, né? Eram outros meninos, não eram aqueles que vai, né, mudando. Mas no lugar onde ele era perdido, agora ele é testemunho Glória a de um Deus. milagre Aleluia. que Deus opera, né, irmãos? Glória a Deus. Então, basta a gente querer nos esforçar. O Bruno está aqui, ó, fazendo a obra conosco, nesse lugar hoje. E é um testemunho vivo, né? Até entra aqui nessa passagem. Assim como eu estava perdido, tive um encontro, fui transformado e pela graça de Jesus, Ele já me enviou aqui para vocês, né? Eu passei por outra casa, Ele me enviou aqui, né? Estou sendo enviado para vir aqui cultuar com os irmãos, adorar a Deus com os irmãos, aprender da palavra junto com os irmãos, ensinar os irmãos, não é verdade? Glória a Deus. Então, isso foi o que Jesus fez na vida desse homem. Aqui, ó, a terra, né, mais ou menos aqui a terra de Israel, aqui, ó. O mar grande, né? Ou o mar do Filisteu, o mar Mediterrâneo, o mar ocidental, tem vários nomes que a Bíblia dá para esse mar aqui também, assim como nós aprendemos na semana passada a respeito do mar da Galileia, né? Que tem vários nomes. E esse mar aqui também. Jesus, ele passa aqui, ó, ele atravessa o mar da Galileia. De onde Jesus estava até chegar nesse Gadareno, né, uns 27 quilômetros, 22 quilômetros, Até chegar no Gadareno? onde estava esse homem, como daqui estava até mais ou menos, estava um Aproximadamente. engraçado que Jesus sabia que tinha um homem endemoniado. Jesus sabia, né? Jesus sabia que aquele homem estava lá. João 4 também, né? João capítulo de número 4, Jesus também sabia que tinha uma mulher, né, no poço, que precisava ouvir o evangelho, né? Ouvir falar de Jesus. É engraçado que quem falou de Jesus para ela foi Jesus, né? Jesus foi falar. Assim como o paralítico do tanque, né? Também. Sabia, né? Sempre desde criança viu aquele paralítico lá. Sim, Jesus sabia. Jesus conhece, né, irmãos? Jesus, ele sabe a situação que você está. Ele sabe que você está aqui. Às vezes a gente pensa que nós estamos esquecidos, abandonados, mas Jesus, ele está nos olhando. Gadara ficava nos termos da fronteira, né? Já no final ali, porque em Israel não pode se criar porcos, né? E eles criavam porcos aqui. Depois nós vamos falar sobre isso. O que está escrito embaixo do Gadara aí? Porcos. Então Jesus, ele vem aqui
para libertar esse homem, né? Versículo número 26 diz que eles navegaram para a terra de Gadá, dos Gadarenos, que estava de frente com a Galileia. Tem muita coisa interessante Sim. nessa passagem. E Nós vamos ver, por exemplo, Oséias, sim. que é citado aqui nessa passagem, legião, né? Era uma legião de demônios que estavam naquele homem. Versículo de número 30, alguém pode ler pra gente? Jesus, versículo? Jesus lhe inquiriu, qual é o teu nome? Ao que ele replicou, legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. Entendeu ou não? Não, só o 30 mesmo. Jesus pergunta para ele, qual é o seu nome? Jesus estava perguntando para o espírito imundo que estava naquele homem. E eles respondem, né? Somos uma legião de demônios. Legião fala de um número de soldados romanos, né? Uma legião de soldado, ou seja, Quantos que formavam essa legião? 6.000 soldados romanos, né? Uma legião de soldado, né? Uma tropa de soldado do exército. Então, soldados romanos, uma legião eram 6.000 soldados. Os estudos vão dizer que o número exato é 5.448. Mas na Bíblia relata que tinha 2.000 demônios nesse homem, não é isso? Não. Não é? Não, é uma legião, né? Não tem aproximadamente, porque fala que não é 2.000 porcos. 2.000 porcos, com medo deles? 2.000 porcos. É 2.000 porcos ou 2.000 demônios? 2.000 porcos. 2.000 porcos, não é isso? Cara, muito demônio, né? Você é louco. Mesmo assim. Cada porco. Demônios, cada porco. Quer ver? Vamos ver no outro evangelho aqui. Marcos 5, versículo 6. Marcos 5, versículo. Peraí. Marcos 5, 13. Pode ler? Pode ler. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Que era quase 2.000 porcos. A legião, imagina o tanto de demônio dentro de uma pessoa, né? Se a gente se afasta da presença do Senhor, porque aqui nós estamos na presença de Deus. Aqui nós estamos libertos. Eu creio que todos aqui estão libertos, porque vocês quiseram estar aqui, não é verdade? Ninguém está aqui à força, o portão ali fica aberto. Você quis
ser liberto. Jesus, ele libertou a cada um, mas se nós sairmos lá fora e der lugar para o inimigo, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Aqui nós vamos falar lá, né? Aqui ninguém caiu de paraquedas. Entendeu? Propósito, né, de Deus na vida de todos, né? Deus tem um propósito. Nós estávamos conversando no carro, irmão, aqui é o cenário, a história é a mesma, irmão. Muitos amigos morreram, não é verdade? E ele está aqui, ó, vivo, porque Deus tem promessa. Ah, eu quis me matar, eu tomei tiro, não morri. Você está vivo aqui, irmão, porque Deus tem algo para você. Glória a Deus. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, quem pode ler pra gente? Versículo do 43 ao 45. Mateus 12, Do 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estando daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O espírito maligno, quando sai do homem, ele sai, dá uma volta, sai, vai lá em São Luís. Depois ele fala: eu vou voltar de novo para minha casa. Qual que é a casa? Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso, né? Falou assim: ó, vocês ficam aí brincando, deixando a casa limpa, barriga adornada, vai no mundo e volta para a igreja. Por isso que a situação sempre se torna pior, né? Sempre vem algo a mais, né? Você não fazia isso, começa a fazer. Você não roubava, você começa a roubar. Você não mentia, você começa a mentir. Você não enganava a sua família. Com certeza. É só piorando a situação. Exatamente, é exatamente o que o irmão falou. Quer ver, ó? Salmo 42, versículo 7. O que o obreiro Renato disse é verdade, ó. Salmo 42, versículo 7. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama o outro abismo. Ao fragor das duas catubas, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Um abismo. O meu escrito é assim, ó. Um abismo chama outro abismo. Ouço o ruído das suas fortes correntes de tristeza que me encobrem, fazendo lembrar o barulho de grandes cachoeiras. Então, um barulho, uma coisa pequena, provoca uma coisa grande. Pecado, eu vou fazer um pecadinho aqui, eu vou cometer um pecadinho, é uma coisa pequena, né? É assim mesmo que acontece. Né? Você sai daqui cheio do Espírito Santo. Você começa a dar lugar à voz do inimigo lá fora. Né? Você não vai cometer um pecado, um absurdo. Você vai dando ouvido às amizades. Devagarzinho, né? Quando você vê, você já está no abismo. Já está fazendo coisas horríveis, né, Arnaldo? Coisas absurdas. Que a gente mesmo não podia fazer mais coisas. Os demônios que voltam, né? Ele sai, dá uma volta. Aí ele vai voltar para a casa dele. A casa tem que estar cheia. Cheia do quê? Tá só limpa, a barriga adornada e tá vazia, não tem a presença.
Né? A casa está limpinha, tem que estar cheia. Tem que ter o Espírito Santo habitando ali, né? Imagina, um demônio volta com 7. Imagina uma legião, quantos que ele vai trazer? Não é verdade? Nós encontramos a palavra Altíssimo. Essa palavra, quem disse isso foram os demônios. Veio me perturbar aqui, filho do Deus Altíssimo. O inimigo, ele conhece a Bíblia. O diabo conhece a palavra, né? Ele viu você escrito. Quem disse isso foi ele. Os demônios. E eles sabem que o Deus é Altíssimo, porque lá em Êxodo, vamos abrindo comigo aí pra gente acompanhando, se vocês tiverem questão, né, para falar também. Êxodo? Sim, Êxodo 25. Êxodo 25. Deixa eu ver o versículo aqui, meus queridos. Deixa eu me encontrar aqui. Obrigada. Êxodo 25, versículo 17. Só um minutinho. No versículo 10, vamos ler do versículo 10 até o 17? Pode ver? Pode. Faça também uma arca de madeira de acácia. A arca medirá 1 metro e 10 centímetros, de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Ela precisará ser revestida de ouro puro por dentro e por fora. Além disso, será feita uma moldura de ouro em volta dela. Faça 4 argolas de ouro para os 4 cantos da arca, 2 para cada lado. Faça também varas de madeira de acácia revestidas de ouro. As varas serão introduzidas nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas terão de ficar o tempo todo nas argolas, ninguém poderá tirá-las. Dentro da arca você colocará as 2 tábuas da aliança, a prova da minha presença, e de que dei a Israel a minha lei. Faça uma tampa de ouro puro, deverá medir 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Depois faça 2 querubins de ouro batido, um em cada extremidade da tampa. Isso deve ser feito de tal modo que a tampa e os querubins formem uma só peça. Os querubins estenderão as suas asas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca. Dentro da arca coloque as tábuas da aliança, que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, me apresentarei a você. Na arca estarão as leis que dão testemunho da minha aliança. Ali darei a vocês os meus mandamentos aos israelitas. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também um friso ao seu redor com 4 dedos de largura e uma moldura de ouro para esse friso.
Faça 4 argolas de ouro para a mesa, uma para cada canto da mesa. As argolas devem estar próximas ao friso, para que sustentem as varas usadas para transportar a mesa. Faça então as varas para carregar a mesa. Elas devem ser feitas de madeira de acácia, revestida de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas para incenso e as jarras para as bebidas sacrificiais. E deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença. Faça também um candelabro de ouro puro, o pedestal e a haste das taças, as flores e os botões formarão uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de cada lado da haste central. Cada braço terá 3 taças em forma de flor de amêndoa, e será enfeitado com 3 botões e 3 flores. Assim serão os 6 braços que saem do candelabro. Mas a haste central do candelabro terá 4 taças, com formato de flor de amêndoa, cada uma com seu botão e sua flor. Entre cada par de braços haverá um botão e uma flor, além dos que vão por cima e do que vão por baixo, dando conjunto de braços. Os braços com seus botões formarão uma só peça, com um candelabro de ouro puro batido. Depois faça 7 lâmpadas. Coloque as lâmpadas de modo que ilumine a frente do candelabro. Os cortadores de pavios e os apagadores serão de ouro puro. Você precisará de cerca de 35 quilos de ouro puro para fazer o candelabro, com todas as peças que acompanham. Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado neste momento. Amém. Neste monte. Glória a Deus. O irmão Renato leu até o 40, né? Benção. Eu deixei ele ler até o 40, porque o 40 tem algo interessante. Aqui Deus, ele dá um modelo de como será feito os utensílios do templo. Né? Como será feito o material que será feito os utensílios do templo. No versículo 40, Deus fala para Moisés: atenta, pois, que faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte, né? Tem te mostrado no monte Sinai. Deus mostrou para Moisés o santuário real. No céu existe um santuário real. Tudo que é feito aqui nessa terra já é formado, já tem a realidade pronta no mundo espiritual, né? Então, no versículo de número 10, ele deu as medidas da arca. Na versão que o irmão leu está em centímetros, né? 75 centímetros. Aqui na minha está covos. Né? O seu comprimento será de 2 côvados e meio. Eu coloquei aqui o comprimento da arca. E a sua altura de 1 côvado e meio. E a sua largura de 1 côvado e meio. Amém? E no versículo 17, Deus manda fazer o propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa da arca. A tampa dessa arca aqui, ó. E o propiciatório, ele representa o trono de Deus aqui na terra. Né? Ele representava
o trono de Deus, onde tinha os querubins, onde Deus se manifestava para falar com o sumo sacerdote. E é interessante que versículo 17, irmão Luciano, está com a Bíblia aberta? Tô. Lê pra gente. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 povados e meio, e a sua largura de 1 povado e meio. É o 17, né? Só o 17. O seu comprimento Comprimento. e a sua largura. A caixa, a arca, Deus dá a altura também, né? Mas no versículo 17, quando Deus manda fazer o propiciatório, a tampa de ouro, aonde Deus se manifestava, que era o trono de Deus, onde ele falava aqui com o homem, não dá a altura, né? Não tem a altura, só a largura e o comprimento. Por quê? Se aqui é o trono de Deus, como é que nós vamos dar um comprimento, uma altura, sendo que Deus, ele é infinitamente grande, né? Deus, ele é o Deus altíssimo, exatamente. Então, tá aqui que os demônios tiraram base para falar com Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque viesse nos perturbar, né, antes da hora, que Deus, ele é o Altíssimo, né? Aqui nós estamos no esconderijo do Altíssimo. É tão alto que os demônios, eles não têm poder sobre a vida de vocês. Aqui nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Ele vem, ele assopra, ele tenta, né, colocar uma intriga, um empecilho, achar. Mas se nós estivermos com Jesus, tivermos um encontro com Jesus nesse lugar, ele não consegue tocar na sua vida. Glória a Deus. Ele pode até nos perturbar, mas não toca. Não toca, ele não alcança. 1 João 5, 18. Pode ler? Pode. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Espera aí, irmão, deixa eu achar o... Ah, não, isso aqui é segundo de João. 1 João É. 5. 1 João 5,18. Sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não pecam, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquele que está com Jesus, o maligno não pode tocar nele. Glória a Deus. Agora, o capítulo 2 de 1 João, versículo 1 e 2. Lê pra gente. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que não tem nenhuma culpa e ele nos defende diante do Pai. Porque por meio do próprio Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados de todos. Versículo 2 na Bíblia do irmão. Qual que você falou? 1 João? 1 João 2, 2. 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Romanos 3 e 25 agora.
O quê? Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Agora nós vemos que quem que é a propiciação? É Jesus Cristo. Cristo é a propiciação. Através do sangue dele, nós somos perdoados. Através de Cristo, nós somos limpos e vivemos uma nova vida em Cristo. Se aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. E o abismo, né? Lembra quando nós estudamos a respeito do Hades? O Hades, aonde está o abismo? O seio de Abraão que estava até... Alguém lembra? O seio de Abraão? Até a cruz, né? Jesus morre, entrega a sua vida na cruz. Ele vai fazer o trabalho, né, lá de Isaías 53, 11, o trabalho da sua alma, a qual ele ficou satisfeito. E uma parte desse trabalho foi pregar a sua vitória aqui. Ele colocou a mesa no seio de Abraão. Salmos 23. Está escrito: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Jesus, ele preparou essa mesa aqui. E tirou, e arrancou. Né? Ele arrancou daqui essa parte do Hades e levou para o paraíso, para o será da eternidade da Nova Jerusalém. Lembra? Os irmãos estão lembrados que a gente estudou? Ele é o que era, o que é, o que há de vir. Exatamente. Então, hoje quem morre em Cristo vai para o paraíso. E esse abismo, a qual esses demônios eles falam, né? Vamos voltar lá para Lucas, versículo 8. Vamos ver o que eles estão falando a respeito do abismo. Qual versículo? 31. Rogai-vos que não mandasse sair para o abismo. Esses demônios, essa legião de demônios rogam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Apocalipse, capítulo de número 20.
20. Ficou? Deixa eu achar aqui. Apocalipse capítulo 20 vai falar a respeito desse abismo. Versículo 1 ao 3, lê pra gente, irmão. Então me desceu do céu um anjo que tinha as mãos e a chave tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Até quanto? É o 3. E ele agarrou o dragão e aquela velha cobra que o diabo, ou Satanás, o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e fechou e trancou para que não os enganasse mais as nações, até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos é preciso que ele seja solto por um pouco tempo. Né? Então, aqui é o lugar, uma prisão para os demônios. Eles não queriam vir para o abismo, porque daqui eles não saem. Eles não conseguem sair daqui. É um lugar trancado. Um anjo tem a chave. Por isso eles ficam com medo. E pede, não nos mande para o abismo. Por isso que eu pensava em falar Eles pediram que não nos lançassem para o abismo. E eles tiveram um pedido aceito. porque eles teriam, se eles fossem para o abismo, eles não teriam como sair de lá, mas como foi lançado dos corpos, eles teriam ainda uma chance de uma reconciliação, alguma coisa assim? Reconciliação não. Assim, uma aproximação do abismo, alguma coisa? Não. Esses demônios caídos não já estão condenados. É por isso que os demônios, eles nos atentam para nós pecarmos, para nos distanciar de Deus, para que eu e você sejam condenados também, porque eles já estão condenados. Eles são inimigo da igreja, inimigo de nós, seres humanos. Não são inimigos de Deus, né? Deus não tem inimigo. O diabo não é inimigo de Deus. Ele não pode contra Deus. Não tem luta. O diabo, Deus vai derrotar ele. Deus vai pisar na cabeça, esmagar a cabeça dele, né? Então seria no caso, só para me tirar da minha reflexão, então no caso então não foi para o abismo, para ele continuar tentando na vida do ser humano, né? Para ele continuar solto. Porque se ele fosse preso no abismo, ele não estaria nos tentando nos dias de hoje. Isso, porque aqui eles não saem mais, ó. E é para cá que nós devemos expulsar os demônios, né? Nós oramos para a vida de alguém, manifesta um demônio na vida de alguém, a gente expulsa e manda para cá, ó. Se a gente fizer isso, ele não sai mais daqui. Aquele demônio não vai vir mais na vida daquela pessoa. Então, Deus, ele vai acabar de uma vez, né? Vai derrotar o inimigo de uma vez. Está lá em Romanos 16, versículo 20. Abra comigo, alguém. Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Essa vai ser a vitória final contra Satanás. Deus vai esmagar debaixo dos seus pés, né? Só Deus, irmão. Imagina, pisa na cabeça do diabo e José. Só Deus. Jesus, ele feriu a cabeça do diabo. Lá em Gênesis 3, versículo 15,
Tem uma promessa, ó, lê pra gente, Gênesis 3,15. Gênesis 3, 15. Eu farei que você e a mulher sejam inimigos uma da outra. Assim também são inimigos a sua descendência e a descendência dela. E esta esmagará a sua cabeça e você ficará o calcanhar da descendência dela. Quer outra versão? Pode. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, está te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, as duas são inimigas? Deus está... Como assim? As duas inimigos. A mulher e a cobra. Né? Que trabalha. A cobra é o diabo. É o diabo, Olha as aí. duas são inimigas. Né? É o que a Bíblia fala que Deus está fazendo uma promessa que a semente da mulher... Quem que veio da semente da mulher? Deus colocou uma sementinha em Maria. O Espírito Santo. Né? Lá em Lucas, capítulo 1. Né? O anjo conversa com Maria e no momento que ele está falando com Maria, o Espírito Santo está colocando aquela semente. Daquela semente nasceu Jesus Cristo. Né? Então ele, o nascido da semente da mulher, que é o Cristo, iria ferir a cabeça da serpente. Né? Serpente, lá em Apocalipse 20, versículo 2. Lê pra gente Apocalipse 22. Apocalipse 22. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Né? Aí tá falando do diabo. ele agarrou o dragão, aquela velha cobra. A velha cobra. Ó, o diabo tem tantos O nomes. diabo, Dragão, antiga serpente. Ele segurou o dragão ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo. Sim. Satanás e o prendeu por 1000 anos. Então, Zé, quando tá falando na Gênesis com a serpente, aqui tá falando quem que é. É o diabo. É o diabo. É o diabo. Então, e essa promessa que iria ferir a sua cabeça, tá lá em Salmos 68. Salmo 62. Salmo 68. 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Tá assim na sua versão? Tá, mas ele partirá a cabeça dos seus inimigos, dos rebeldes e dos pecadores. Então, na versão dele, Deus ferirá o crânio cabeludo dos seus inimigos. Por que crânio cabeludo? O monte que Jesus foi crucificado, o monte da caveira, né? O Gólgota. Ele parece com uma caveira mesmo. Tem o formato de uma caveira. Né? Existe esse monte ainda, Israel. Aí o Salmo, como é uma poesia, o Salmo tá fazendo uma profecia, né? De modo poético. Ele ferirá o crânio cabeludo, né? Do seu inimigo. Como que Jesus feriu a cabeça de Satanás no mundo espiritual? Quando ele foi pregado na cruz, a cruz dos judeus é em forma de espada. Quando a cruz foi enterrada ali naquela terra, no mundo espiritual o diabo estava sendo ferido na cabeça. Cristo feriu a cabeça da serpente. E Deus, no final, Romanos 16, 20, vai derrotar, acabar. Né? Vão ser lançados no lago de fogo, né? Que é o inferno. Né?
O inferno ainda não foi inaugurado. Ninguém foi para lá ainda. Mas sim lugar de tormento. Ficar uma sala de espera, né? Uma recepção. Na recepção para ser lançados, né? É onde que é o termo que os católicos usam, que é o purgatório, né? É o purgatório que não tem porta, né? Não tem como sair de lá mais. E Hebreus 9, 27, leia pra gente. Cada pessoa tem de morrer de uma vez só, depois de julgada por Deus. Cada pessoa tende a morrer uma vez só. Depois segue o juízo. Certo? Então não tem essa de reencarnação, purgatório, essas coisas. Ah, Jesus reencarnou. Não, Jesus ele não reencarnou. Você lê o texto, Jesus ele encarnou. Ele fez carne. Né? O Cristo que estava no céu, João 1,18, estava no seio do Pai, escondido, né? O mistério de Deus. Ele encarnou, ele se fez carne. Morreu, entregou a vida dele por mim e por você. Então, morreu, acabou. Segue o juízo. Marcos. Os irmãos entenderam aqui? Sim. É um abismo. Amém. Vamos ver o que Marcos fala? Marcos. Marcos, versículo 10, eu acho, né? Capítulo 5. Versículo 10. Deixa eu só conferir aqui, vamos. Marcos 10. Marcos 5, 10. Implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina, vivia uma grande manada de porcos que estavam pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar. Até aí, Barão. Ao mar. É o mar. Então, aqui, no Marcos capítulo 5, versículo 10, rogaram-lhe muito para que não o enviasse para fora daquela província ou região, né? Que o irmão leu ali na tradução dele. Província. Ou seja, da cidade. Né? Gadara. Né? Gadara criava porcos. Esses animais são imundos. Não podia ser criado. Não podia criar porcos em Israel. Ainda hoje, né? Quem cria porcos lá, eles não deixam os porcos no chão, né? Eles colocam mais alto para que não venha tocar a terra. E esses criadores de porcos, que criavam porcos aqui, eles estavam indo contra o mandamento, contra a palavra. E esses porcos rendiam para eles dinheiro, né? Eles faziam negócio, eles negociavam esses porcos
eles vendiam os porcos para a Síria. Né? Lá em Isaías 10, 16. Isaías 10, 16. Dê pra gente. Pelo que o Senhor dos Exércitos enviará entre os fortes soldados assírios uma doença que deixará sem forças, mandará uma febre com fogo, queimará os corpos deles. Pode ler outra tradução? Por isso o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo de suas glórias aterrará um incêndio, como incêndio de fogo. Pelo que o Senhor dos Exércitos enviará a tísica contra os seus homens, todos os gordos, e debaixo da sua glória se verá uma queima como a queima de fogo. Aqui está falando que eles iriam definhar uma doença, que eles eram gordos. Por quê? Eles gostavam muito, né, da carne de porco, comiam muito porcos. E eles davam lucro para essa cidade, para os gadarenos. Eles compravam esses porcos, né? Eles tinham produção de porcos aqui para vender para a Síria, né? 4.000 quilômetros de distância. E por que esse homem, ele pede para não sair daquela cidade? Lucas diz para não ir para o abismo. E Marcos fala que aqueles demônios pediram para não sair daquela região. Então, em Lucas, nós vemos Lucas escrevendo, falando do espiritual, né? O abismo, falando do espiritual. E Marcos, ele escreve a mesma história, mas falando numa visão humana, né? Ou seja, falando da geografia do lugar, da região do lugar. Para nós encerrarmos essa aula, Marcos cita que esses homens pediram para que Jesus não enviasse eles para outra província ou para longe daquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar, eu não sei dizer um porco, não. Aquele lugar, aquele lugar, sua casa. era um lugar que tinha legalidade, irmãos. Isso aqui é para nós aplicarmos para nós agora. Era um lugar que havia legalidade. Então, Criação. era um lugar que tinha legalidade. Eles queriam ficar ali porque ali Poderiam tinha criar os legalidade. porcos. Não, Tinha todo tipo de legalidade. porco era imundo. Era proibido criar. Eles estavam pecando. Então, ali, naquela região, se eles ficassem ali, eles iriam conseguir contaminar aquele lugar, entrar em outras pessoas. Porque aquele povo dava legalidade. Como foi falado no início, eles criavam sem tocar na terra, né? Não, hoje em dia eles fazem isso, mas não pode também. É um animal considerado imundo para eles, né? Para os judeus. Para eles, tá, irmãos? Não é para nós. Se eles vendiam para a Síria as coisas e eles eram imundos, mas poderiam se alimentar deles? Eles não poderiam nem criar.
Nem criar porcos. Aí depois foi tudo testificado, né? Sim. Os demônios pedem para não sair daquela região. Eles queriam ficar ali, porque ali tinha brecha para eles entrar novamente, trabalhar novamente em vidas, porque eles precisam, os demônios precisam de um corpo. Né? E aqueles homens daquele lugar davam legalidade, criando porcos naquela terra. Né? Provavelmente foi aqui que o filho pródigo veio. Né? Ele pediu o dinheiro do seu pai e foi embora para uma terra longínqua. O texto não fala o nome da terra. O texto está escrito assim, ó. E ali desperdiçou todo o seu dinheiro. Né? O perigo de nós sairmos sem dar satisfação, né, ao pastor, à liderança. Né? O pai daquele homem não sabia onde ele estava. Né? Claro que Deus sabe onde nós estamos, Deus conhece. Ele está esperando nós voltarmos para Ele. Ele está esperando nós se arrependermos. Né? Então, diz, ali desperdiçou aquele dinheiro, ali aonde? Saiu sem dar satisfação. Depois nós vamos ver que ele desejou comer a comida dos porcos, né? Foi trabalhar cuidando de porcos. Provavelmente o filho pródigo foi para Gadara, Porque como ele foi parar em Gadara. Então, irmãos, o inimigo ele precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma brecha. Uma legalidade que a gente dá para ele entrar e destruir. Agora, quando nós tampamos, fechamos as brechas, expulsamos ele no nome de Jesus e somos cheios do Espírito Santo, ele não vai querer ficar perto de nós. Ele vai procurar onde tem legalidade. Então, Marcos ele fala no sentido da geografia terrena e Lucas fala no sentido espiritual. Amém? Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero dar um recado agora. Eu já falei, eu acho que pro Renato. Eu falei com você, Renato, diploma? Falou aí. Né? O Instituto Gamaliel, que é onde nós estudamos, professor, mestre Mauro Luiz, ele que nos incentivou, né, a vir dar aulas, estudos aqui para vocês. Em dezembro vai ter a formatura do Instituto Teológico, né? Tem a formatura, o básico, o médio, o bacharel, né? Depois tem mestrado também, enfim. E em dezembro, eu vou confirmar o dia com ele, eu falei com o pastor já. Vou pegar a ficha, né, pra eles A gente vai dar uma fichinha para vocês, quem estiver aqui, quem estiver na casa, a gente vai lá em Taubaté, na formatura. Com beca, a gente vai se formar com beca, legalzinho, chapeuzinho, com diploma. Eu conversei com ele, a gente vai imprimir os diplomas reconhecido da escola mesmo. Né? Isso é bênção, né, irmão? Glória a Deus. Um diploma para vocês. Amém? Amém. E isso não vai ser cobrado nada. Tem uma taxa, se eu não me engano, foi R$350 o ano passado. Mas para nós vai ser sem custo. E ele vai vir aqui, é uma benção, o mestre Mauro, a gente já convidou ele vai vir aqui ministrar aula pra gente aqui. Ele cobra R$150 por ano, né, da aula. E ele abençoou aqui. Sim, a aula, o diploma, tudo gratuito, abençoando a obra de Deus. O professor nós temos tudo lá do Márcio Feliciano? Foi professor dele. Na faculdade, deu aula para ele na faculdade. É uma bênção, homem de Deus, irmãos. Amém? Amém. Então, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, né, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Curte, compartilha.
compartilha com seus amigos, né? Para que a obra do Senhor continue sendo feita, sendo realizada e que nós venhamos alcançar mais vidas possível para Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Renato, essa oração para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, encerrar esse estudo abençoado aí com o nosso irmão. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, voltando a tua presença, agradecer por essa que você tem guardado, livrado. Obrigado por essa palavra, por esse ensino, a qual o Senhor proporcionou para nós hoje. Abençoa a vida do Hugo, da missionária André, que eles possam continuar vindo aqui, nos abençoando com a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.